Buenas tardes. Entonces, vamos que nós temos 40 minutos para darmos a charla, porque senão meu micrófono vai ser cerrado. Entonces, o tema que eu trouxe para vocês hoje é estética dental avançada, a sinergia entre a cerâmica e a saúde. Reabilitação estética com ênfase em la biocompatibilidade e la longevidade clínica. Sim? Então, eu vou iniciar a classe de hoje com esta foto desse caso clínico. Sim? Então, houve uma fratura transversal do dente, longo eixo do dente, e mira, um dente denunciado, pero muitos poderiam dizer que não é para extração, implantes, pero eu inicio este caso de hoje para mostrar para você a importância da saúde periodontal, a importância do periodonto e como o periodonto é perfeitamente regenerável, sabes? Então, mira, e é fundamental um periodonto regenerável, saudável, para você conseguir promover uma reabilitação estética completa. Sim? Então, mira, neste caso, sacamos o pedaço do dente e encontrou assim, no caso, o paciente chegou à consulta. Então, o que hacemos? Uma extrusão do dente, cortodôncia, sim? E depois realizamos manutenimento desse dente em posição e uma cirurgia periodontal. Cortamos o osso, a encia e hacemos aumento de corona, sim? Para devolver todo o espaço biológico perdido. Depois de um tempo, temos isto. Mira a qualidade da encia, como a encia, como o periodonto é incrível e perfeitamente regenerável quando você cumpre protocolos clínicos de acordo com as evidências científicas, sabes? Então, mira este periodonto. Agora sim, temos espaço de sondagem, temos espaço periodontal, temos espaço biológico, e agora vamos reabilitar. Agora sim podemos reabilitar. O dente não foi para extração, não foi para implantes. Então, colocação de perno, reconstrução do munhão, preparo do talhado, mira o término do talhado, então término supra-gengival para dentes posteriores, sim? Para aumentar a sobrevida das restaurações, talhado, confeccionado, tomada de impressão, mira todo o término perfeitamente visível e realização da incrustação, sim? Então, a cimentação, instalação com excelente perfil de emergência. Então, eu abro a charla de hoje com este caso clínico que mostra como é importante sabermos não só de estética branca, mas de estética roxa, e isto faz com que aumente a sobrevida de nossos casos clínicos, de nossas restaurações, sim? Graças ao periodonto completamente reparado, regenerado. Tudo bem? Então, inicialmente o caso chegou assim, pero não foi para extração, e acreditando em odontologia baseada em evidência, conseguimos fazer a instalação da incrustação, graças à regeneração do tecido periodontal. Bueno, pero como o tempo é curto, vamos focar, temos vários casos de sucesso, mostrando o impacto da integração de periodonto e reabilitação estética e oral, pero vamos focar no carro-chefe, que é as carías hoje no consultório, sim? As carías de cerâmica. Então, hoje, a procura pela estética é a principal motivação hoje na consulta privada, sim? O paciente não sabe se tem perca posterior, desbalanceio de oclusão, pero sabes que tens uma restauração insatisfatória no 21 e incomoda, sabes? Então, as carías são um carro-chefe hoje da clínica de reabilitação estética, e nós outros temos alguns pontos importantes para falar, principalmente de entender o endodonto e entender o periodonto para ter sucesso e longevidade clínica desses tratamentos de laminados cerâmicos. Então, evolução dos laminados, desde 1928, encontramos relatos na literatura, com uma capa na face vestibular dos dentes, pero somente com TIAS, em 2000, que cambiou toda a maneira de confeccionar os talhados de uma maneira minimamente invasiva, que adotamos hoje acá em nossa escola FACOP. Então, a filosofia de FACOP, na dentística, é less is more, sim? Mínima redução,
máxima conservação de esmalte, porque assim conseguiremos uma máxima adesão e, obviamente, uma máxima sobrevida dessas restaurações ao longo dos anos. Sim? Antes de mais nada, a primeira coisa que hacemos é a planificação do caso e avaliação diagnóstica. Sim? Obviamente, evaluamos a avaliação facial, gengival, dento labial, distribuição dos espaços, hacemos fotografias, vídeos, modelos analógicos ou modelos digitais. Sim? A odontologia digital está uma grande aliada de nós outros, utilizamos muita planificação, escaneio e desenho na nossa especialidade aqui em FACOP, pero o analógico também ainda é confiável. E para você saber, para você dominar a odontologia digital, primeiramente tem que dominar o analógico. Sim? E também o digital não é a realidade de todos nós outros, então o analógico ainda assim também é confiável. E a importância da análise subjetiva e objetiva que eu vou falar com vocês. Então, desde Digital Smile Design, podemos fazer isso como hacemos aqui na especialização, ou também como hacemos também aqui na especialização, prova de mockup por meio do embaseado e encerado e a prova do trabalho antes de iniciar os talhados no paciente. Vamos adotar esse checklist estético devido a esses dois grandes personas, Magni e Belser, que são os padres da odontologia restauradora e estética biomimética, sim? Que temos que considerar técnicas conservadoras para priorizar a máxima estrutura. E o checklist basicamente é critérios objetivos e subjetivos. Sim? Os critérios objetivos, analisamos o contorno da encia, a qualidade da encia, o fenótipo da encia, a saúde periodontal, a higiene do paciente. Antes de mais nada. Depois, verificamos proporções dentárias, proporção áurea, erro dentário, e depois vamos para os critérios subjetivos. Harmonia, simetria, integração facial, por meio dos vídeos, fotografias. Então, são muitos passos antes, de fato, o paciente sentar no chão, na cadeira odontológica e talharmos. Sim? Primeira coisa, analisarmos o periodonto, a qualidade em si, a saúde periodontal, a higiene do paciente, do fenótipo periodontal do paciente. Primeira coisa. Bueno, então, sobre isto que vamos falar grandemente aqui na classe de hoje. Sim? Então, os pilares para a reabilitação estética, funcional e lograr êxito é periodonto e endodonto. Sim? No endodonto, vamos falar na biologia do complexo dentino pulpar. Sim? Sabemos que quanto mais profundidade de talhado, mais talhamos, mais aumenta a permeabilidade tubular. Sim? Que é isso? Mais quantidade de túbulos dentinários nós outros vamos ter. Sim? Com mais quantidade de túbulos dentinários, menor proteção da pulpa vamos ter. Ou seja, promovemos uma mais grande agressão ao tecido pulpar. Outro passo que acontece também é que quanto mais profundo, maior a permeabilidade dentinária, maior fluido dentinário, menor será a nossa camada adesiva, mais difícil será conseguir a camada adesiva. A adesão é totalmente prejudicada, é piorada. Tudo bem? Temos que levar isso em consideração. E ainda falamos de endodonto, proteção do complexo, e agora do talhado. Quando vamos talhar os dentes, temos que preocupar com a exposição dos túbulos, less is more, menos talhado, mais sucesso clínico. Isso temos que, regra número 1, sim? Antes de iniciar o talhado. E depois, como talhar. Sim? O efeito térmico sobre a dentina do talhado. Então, muitos alunos chegam cá em FACOP para fazer a especialização e quando vamos chegar ao módulo de talhados, seja de coronas, incrustações ou laminados, a primeira coisa que hacemos é obrigatoriamente conseguir kits novos de fresas, porque muitos chegam cá na especialidade com fresas da época do pré-grado, sim? Que deviam estar na basura, Então, uma fresa dura mais ou menos 4 preparos MOD, depois basura, sim? Olha que importante isto. Quando vamos talhar, temos que, além de utilizar fresas novas, sim?
Uso de refrigeração adequada. Então, muita água. Quando o paciente chega para mim, para eu ser talhado, eu aviso o paciente. Venha, vamos colocar papel, porque vai molhar muito, porque é assim. Sim? Porque temos que colocar praticamente uma capa de rua para o paciente, porque é muita água. Por que a água? Porque a água é responsável por refrigerar, sim? E não promover a agressão pulpar. Muita água. Às vezes o aluno desliga a válvula de água, vamos ligar novamente a válvula de água, sempre com muita água. Doutor, é difícil talhar com muita água. Sim, a odontologia é difícil, mas quando você lograr êxito, será maravilhoso. Sim? Pressão excessiva e contínua. Uso prolongado sem interrupções. Mira, às vezes, na clínica dentística, estou falando com o paciente e escuto. Zzz, que é isso? É construção civil? Não, não pode. Então, talhados intermitentes, zzz, 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 para dar tempo de dissipar o calor e não promover um pulpite. Sim? E nunca vamos jogar aire enquanto estamos talhando, sempre com gasa e vamos secando e limpando, sim? Para não promover o ressecamento e colapso das fibras colágenas. Tudo bem? Este artigo, apesar de ser de endodôncia, né, nosso amigo meu amigo Fábio Asnaz está aí, daqui a pouco vamos ter classe com ele, me gusta muito porque, mira, aqui é mostrando uma desobturação de conduto, pero com uma baixa rotação, com infravermelho, mira a quantidade de calor que é dissipada. Imagina um talhado em alta rotação. É muito calor. É impressionante esse artigo, não? É muito calor. Então, as recomendações clínicas. Turbina com mais de 2 orifícios de riego, corte intermitente, 4 horas de trabalho, 4 segundos de pausa, cambiar as fresas a cada 4 preparações MOD e evitar secado de la dentina, sempre com gasa. Tudo bem? Bueno, acho que aqui estamos agora construindo o conhecimento e avançando pouco a pouco. Então, estamos mirando que também, nos pilares da reabilitação estética, a reabilitação estética com periodonto é intermitente, sim? Uma restauração inadequada pode ter um efeito iatrogênico sobre o periodonto e vice-versa. A enfermidade periodontal não tratada compromete o êxito da terapia restauradora. Sim? Mira este caso. Este caso chegou na consulta e o paciente realizou carias de resina em outro consultório e me disse assim, doutor, tens muito mau olor, o sabor dos alimentos cambiaram, eu não sei o que fazer, não estou muito satisfeito em falar em público e está mal. A encía está sangrando demasiado. Obviamente, o odontólogo confeccionou as carias, não tinha habilidade para confeccionar as carias. Este é um ponto que falamos muito na especialização aqui em FACOP. Na especialização em dentística, o aluno aprende desde cariologia, remoção de tecido cariado, coronas, incrustações, laminados cerâmicos, aumento de dimensão vertical de oclusão, laser terapia, cirurgia plástica periodontal, harmonização orofacial, muita coisa. Pero é obrigatório passar por tudo para se tornar um especialista. Mas terá alguns assuntos, contenidos que você vai gostar mais. Sim? E não passa nada. Doc, me encanta a cerâmica. Quero trabalhar mais com cerâmica depois da especialização. A resina, não sou tão bueno assim, vou encaminhar. Haz o mínimo necessário para cumprir os requisitos da especialização. Não passa nada. Isso é muito importante, trabalhamos isso para os nossos alunos, para saber o que ele gosta de ser e a ser bem. Tens um livro de uma professora da USP que se chama Limite de Indicações de Restaurações Diretas e Indiretas. E é sensacional, porque um dos pontos que ela habla é exatamente o profissional conhecer as suas deficiências e limitações. Então, aqui esse paciente, esse profissional não conhecia as suas limitações clínicas e, obviamente, confeccionou mal a restauração. Então, saquei as restaurações, mira o espessor e invasão do espaço biológico e confeccionei novas carias de resina. Então, mira a diferença da encía. ¿Sí? Agora sim, tem saúde. Nunca
estética pode sobrepor a saúde periodontal, porque senão você nunca vai lograr êxito. Bueno, ainda falando de periodonto, esta imagem está na nossa cabeça assim, desde a época de pré-grado e nunca mais deve sair de sua cabeça. Devemos respeitar o espaço biológico para sempre lograrmos êxito em nossas reabilitações, ok? E algo muito importante que eu quero falar com você acá, que muitas pessoas negligenciam, é o fenótipo periodontal. O fenótipo periodontal influi diretamente nos resultados estéticos antes mesmo de iniciarmos esses talhados. Então, você pare a hora tudo o que está sendo e me diga, você avalia seu paciente o fenótipo periodontal antes de uma reabilitação estética? Então, vamos falar de periodonto. Um fenótipo delgado e festonado. Aqui vamos avançando de um fenótipo delgado a um fenótipo grueso, sim? Quando não mais miramos a ponta da sonda. Então, fenótipo delgado, encias delgadas e delicadas, papilas largas e estrechas, maior tendência à recessão. Fenótipo plano e grueso, grossas, firmes, queratinizadas, papilas curtas, hueso subyacente denso. Isso é muito importante antes de qualquer coisa, antes de iniciar mesmo o talhado. Sim? Bueno, no fenótipo fino, temos maior risco de recessão, oscurecimento marginal e papilas triangulares. Sim? Fenótipo grueso permite melhores adaptações subgengivales, ideal para substrato escurecido. Então, vamos. Se eu tenho um diente, vou fazer carias cerâmicas, vou fazer um talhado. Como deve ser o nível do talhado? Sabemos que, para dentes posteriores, o término deve ser supra, sim? Gengival. Para a região anterior, ao nível da encia. Em casos muito específicos, vamos colocar o término subgengival. Mas, colocando o término subgengival, obviamente temos que realizar a profundidade de sondagem antes, casos específicos, como um substrato escurecido, mas sabemos que uma terminação subgengival, a sobrevida desta restauração indireta será mais pequena do que aquele que temos um término ao nível da encia. É assim. Pero temos que promover resolução estética. Sim? Agora, posso levar um término do talhado para subgengival, no caso do dente escurecido? Primeira coisa é saber a espessura da encia. A encia gruesa, puedo. A encia delgada, não puedo. Então, temos que fazer enxerto ou tratamento periodontal para depois você lograr êxito no seu talhado. Porque senão vai promover recessão e pode ocorrer perda de hueso e tudo se passar. Sim? Tudo bem? Então, vamos. Então, observação sempre com uma sonda periodontal para analisar o fenótipo de la encia. Mira cá. Este caso chegou em meu consultório e era um caso, eu não conhecia anteriormente, obviamente, mas a paciente relatando que ela tinha um substrato escurecido dessa peça 1.1, sim? O que passou acá? Provavelmente, o cirurgiano levou o término do seu talhado a nível subgengival, num fenótipo de encia desfavorável. O que vai se passar? Perda de hueso, de tecido de enria, obviamente. E assim, por anos, a paciente, a encia foi subindo, sim? Por mais arriba, a paciente ia para o odontólogo, cambiava a corona e o protético agregava cerâmica, mais alta, sempre. E foi sendo assim. Chegou a um ponto, a paciente me procurou. Agora sim você vem a mim, né? No, nesse caso, nesse ponto é complicado. Por quê? Quando removemos esta corona, obviamente sacamos a radiografia antes, já tinha uma fenda de osso, sim?
já tinha perdido muito osso, perda de osso vertical. Simplesmente por não seguir os passos, o checklist estético. Sim? Primeira coisa, avaliar a saúde periodontal. Então, o fenótipo era desfavorável. Você não pode promover talhado subgengival. Senão vai se passar isso com os anos, se você faz acompanhamento. Sim? Então, agora, acá, é remover isto, essa agressão, porque ela em si é muito sensível. E acá temos uma invasão, passou muito dessa invasão. Temos que confeccionar um provisional, e acá vai se quedar uma fenda, que vamos ter que fazer tratamento periodontal, enxerto de osso e enxerto de tecido blando, de encía. Para depois tratar o periodonto e aí sim conseguir fazer a reabilitação protética. Tudo bem? Bueno, então como estamos falando vamos focar um pouco nos laminados, como hacemos acá. Primeira coisa é a diferença de laminados. Sim? Então, laminados tem um espessor de 0,3 a 1 milímetro e sempre vamos adequar a técnica less is more. Sim? Menos é mais detalhado. As indicações clínicas: câmbio de forma, tamanho ou color, diastemas, fraturas parciais, correções menores de alinhação, fluoroses e discromias. Contraindicações dos laminados: bruxismo ativo severo, hábitos parafuncional não controlado, mal higiene e falta de esmalte suficiente, obviamente. Bueno, a classificação dos laminados, nós temos 3 classificações. Esta primeira classificação eu trouxe a vocês, só para que vocês conheçam, mas é uma classificação que utilizamos em trabalhos de laboratório para verificar a espessura, detalhado, resistência dos laminados e tudo mais. Sim? Então, por exemplo, laminado classe 1, quando medimos mais 95% depois do talhado, temos esmalte. Sim? O que nos interessa muito é a segunda classificação, de acordo com o grau de intervenção. Então, os laminados podem ser laminados convencional, minimamente invasivo e no prep. Sim? Nós temos 3 tipos de laminados. Os laminados convencionais são as facetas que chamamos acá, vocês chamam de carillas ou veneers. ¿Sí? Entonces, toda carilha é laminado, pero não todo laminado é carilha. ¿Sí? Então, o primeiro tipo de laminado é as carilhas. Então, requer uma preparação vestibular incisal, sempre, com redução incisal hasta 1 milímetro. ¿Sí? E desgaste vestibular, meio milímetro. Indicações clínicas: dentes oscurecidos, dentes com câmbios de forma, color ou posição, amplias correções dimensionais, diastemas anchos, com paredes involucradas que convergem hacia a incisal. Vantagens: permite o controle estético total, ideal para substrato oscurecido. Limitações: maior eliminação estrutural, uma sobrevida mais pequena. ¿Sí? Bueno, o segundo grau de intervenção que chamamos são os laminados minimamente invasivos. ¿Sí? Que são laminados minimamente invasivos? As lentes de contato dental, ou luminers. ¿Sí? Só a preparação vestibular, não há redução incisal. ¿Sí? E a preparação vestibular, no máximo, meio milímetro, de 0,3 a meio milímetro. 0,3 é a espessura mínima necessária para acoplar a cerâmica. ¿Sí? Indicações: dientes sanos e com bom color, pequenas correções de forma ou volume, cierre de diastemas discretos, onde necessita pouca estrutura de cerâmica. ¿Sí? Vantagens: máxima conservação dos dientes, melhor aderência, substrato tem mais esmalte. ¿Sí? E limitações: não sempre permite ocultar substrato oscurecidos. Então, nesse caso, nós devemos fazer carillas. Tudo bem? Bueno, e esta terceira classificação do grau de intervenção é no prep. ¿Sí? Há uns anos atrás, me recordo que uns 15 anos atrás, ia para São Paulo e mirava os anúncios assim, carilha sem desgaste, ¿sí? Laminado sem desgaste. Sabemos que não existe laminado sem desgaste. Okay?
Por quê? Dos corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para agregar uma cerâmica, eu tenho que criar espaço para essa cerâmica, porque senão eu crio um sobrecontorno, inflamação da encía, perda de hueso e tudo isso que mostramos acá. Então não existe laminados sem desgaste, sim? A não ser, mira, laminados sem desgaste que tienes inserção desde a cervical. Agora, se seu laminado não terá acoplamento na cervical, sim, há uma classificação que é sem desgaste, que é o preparo no prep, ultra thin, que são os fragmentos. Então, mira, o fragmento não se adapta acerca da encía, ele termina antes. Então, assim, somente há uma instalação e cimentação vestibular. O que passa é que é um erro na interpretação dos artículos que estavam somente tomando impressão, instalando os laminados desde a encía até a incisal. Obviamente, o que passava é que esses laminados se desprendiam, descolavam, a encía inflamada, mau olor, por mal interpretação dos artículos. Então, o preparo, a técnica no prep, são os fragmentos cerâmicos, não deve ter acoplamento cervical. Sim? São os fragmentos. Bueno, indicações clínicas, dentes sanos, pequenas correções de forma, volume e cierre de diastemas. Pero é muito difícil porque o paciente tem que ter um hábito higiene extremamente exigente. Não pode tomar té, café, Coca-Cola, pigmentos, fumar, vinho, nada disso, porque senão vai mirar a linha de cimentação. Sim? Ou seja, é um tipo de laminado que não aplicamos em nossa consulta, na maioria dos casos. Sim? Bueno, e acá então chegamos no nosso resumo dos tipos de laminados para vocês. Então nós temos laminado, o termo popular é a caria, que é o laminado cerâmico convencional, o termo popular lente de contato dental, que é o laminado minimamente invasivo, e o termo popular no prep, sem preparo, que é o laminado sem preparação. Sim? Bueno. E a segunda classificação dos laminados é de acordo com o material cerâmico, que também não adotamos muito, devido ao tipo de cerâmica. Os laminados feldespáticos, acá em Brasil, nós não utilizamos, são os mais lindos, pero, hoje em dia, quem não tem algum hábito para funcional de apertamento, bruxismo, é muito difícil, porque é muito sensível a cerâmica. Aqui em Brasil, nós não utilizamos. De silicato, esta seria o padrão dourado, para confeccionar laminados, tanto caria ou lente de contato, devido à sua resistência buena e beleza buena também. E zircônia, que acá em Brasil também não adotamos, porque é uma cerâmica mais feia que tem, mas é mais resistente, mas somente para dentes posteriores. Tudo bem? Então, o que miramos acá nessa revisão sistemática, um resumo disto é que, principalmente, a posição da margem. Se tens um tipo de terminação suprarrengival, indicação em dentes posteriores, você tem um risco de fracasso de 5%. Miramos na literatura. Se você tem uma margem equigengival, para casos estéticos, nós temos um risco de fracasso de 15%. E se temos um talhado subgengival, nós temos um risco de fracasso de 32%. Isto é fato em toda a revisão da literatura que não mostra em PubMed. Sim? Então, nós temos que conhecer, não só de estética branca, mas conhecer de estética roja, muito bem. Então, eu trouxe um caso clínico acá. Eu iniciei com 34. Temos um caso clínico acá, de talhados. Vou mostrar tanto de carias quanto de laminados para vocês. ¿Sí? Então, acá praticamente fizemos o talhado sob mocap para mirar quanto de desgaste temos e praticamente zero. ¿Sí? Então, talhamos sobre mocap, marcamos e removemos apenas as arestas, ¿sí? Porque temos espaço suficiente para a confecção de las carias. Tomamos impressão dos hilos
e instalação. Mira a qualidade da encía, o término cervical. Não há término, confecção de laminado, se não é substrato escurecido, subgengival. ¿Sí? Sempre ao nível da encía. Tudo bem? Então, mira adaptação equigengival. ¿Sí? Bueno, este outro caso, nós outros temos que fazer aumento de corona, também, sempre, obviamente, como digo para você, tratar o periodonto antes, depois para planificar o caso de caria. ¿Sí? Então, realizamos a caria do paciente, depois de 90 dias da cirurgia periodontal, uma caria estratificada, e mira adaptação e qualidade da encía também. E a naturalidade dos laminados. ¿Sí? Este outro caso, também, o paciente, aqui poderia ser tanto resina quanto cerâmica, pero o paciente tinha plata, então realizamos laminados cerâmicos, obviamente. ¿Sí? Fizemos ataque áreo, gravado ácido em esmalte, aplicação do sistema adesivo e a cimentação. Obviamente, levamos a caria em posição e somente fotocuramos o adesivo junto com o cimento. ¿Sí? Quero que vocês mirem a adaptação antes e depois, cervical. E este caso, mesma coisa, a paciente tinha hecho carilhas de resina em outra consulta, então mira a inflamação gengival. Então, o que realizei? Saquei as resinas, mira a encía, toda inflamada, demasiada. Saquei a resina, evoluí a oclusão do paciente. Depois de meses de reparação do periodonto, confeccionei as carias. Agora, mira a diferença. Carias de resina, como o paciente tinha, e depois que realizei as carias de cerâmica. Mira a diferença da encía. A diferença de saúde periodontal. Antes, o dentista que havia confeccionado acá teria promovido miatrogenia. É muito comum aparecer na consulta perda de hueso vertical, por invasão do espaço biológico. ¿Sí? Agora o paciente tem saúde periodontal. Este outro caso também, realizei com resina Coltene, o paciente tinha invasão do espaço biológico, encía inflamada, e depois de uma semana, câmbio da saúde da encía também. ¿Sí? Trouxe esse caso acá para vocês, que é de um aluno de pós-grado acá de dentística. Quero que vocês mirem a terminação. Mire a terminação supra de la encía. ¿Sí? Não tem terminação subgengival. Então, mire a terminação do tallado. ¿Sí? Então, realizou a adaptação, cimentação de los laminados. Então, esse caso é de um aluno acá da especialização. ¿Sí? E acá, para finalizar a charla, trouxe esse caso da aluna de especialização também, Luana, que esse caso é muito interessante. Eu vou passar muito rápido pelo tempo, pero tenho mais um pouco. E este caso, o paciente chegou à queixa que a peça 21 estava mal. Pero o paciente tinha várias coisas. ¿Sí? Restaurações insatisfatórias, falta de estrutura é o dente 21, mordida cruzada anterior, necessidade de cirurgia, implantes e falta de dentes posteriores. Então, a aluna planificou. Primeira fase, cirurgia gengival. Depois, substituição de restaurações e aumento de DVO. Depois, segunda fase, instalação das coronas e carias cerâmicas. E terceira fase, finalização das carias cerâmicas e prótese sobre implante. Então, a aluna da especialização acá, FACOP, realizou esse caso, que foi seu trabalho de conclusão do curso, e pôde realizar cirurgia periodontal, restaurações posteriores, carias de cerâmica, laminados, prótese sobre implante e coronas. No mesmo caso. Isso é o que o aluno lhe gusta mais, não? Então, acá o paciente, depois de alguns meses de tratamento, que nós temos a vantagem acá que nosso laboratório é full time, entrega em 2 dias, e fizemos a finalização do caso. Eu vou passar rápido o caso para vocês verem antes e depois. ¿Sí? Respeitando todos os protocolos
de atenção a todos os protocolos básicos e respeito do tecido periodontal. Sim? Então, a reabilitação estética completa, combinada com aumento de dimensão vertical, resultou em uma alternativa previsível e eficaz, restauração funcional estética e estabilidade oclusal, e os enfoques restaurativos bem planificados podem lograr resultados previsíveis em casos complexos. E nunca devemos nos olvidar de que a estética nunca pode sobrepor a saúde periodontal. Sim? Então, agora, para agradecer somente a minha equipe de professores, por estou representando aqui o time de dentística de FACOP, eles me amam muito, sim, é uma broma, então aqui está a minha equipe. Então, sou eu, tenho doutorado e pós-doutorado pela USP, em São Paulo, sou coordenador de especialidade e lido com a parte de cerâmica, de lascarias, né, no curso. O professor é lá na parte de odontologia digital, a professora Maria Carolina, que é periodontista na parte de pério e sobre implante, o professor José na parte de resina, a professora Gabriela Rose na parte, toda a parte de reabilitações complexas, o professor Leonardo Cunha, ele é professor titular da Universidade de Brasília, pero está a cada 2 meses, que é a parte de resina também, e temos professores invitados, o professor Felipe, está na USP também, a professora Raíssa Helvas, na parte de laser terapia, a Maria Laura, na parte de harmonização com nós outros, e o professor Gustavo, na parte de administração. Sim? Então, nosso conteúdo, venho invitar vocês a conhecer nosso conteúdo de dentística, que é uma especialidade full, uma especialidade completa, que, graças a Deus, temos logrado muitos êxitos, resultados sensacionais, e agradecer a todos esses parceiros da indústria que apoiam a especialização de dentística, tanto na clínica quanto em laboratório. E eu vou passar rápido acá para você, e muitas graças.